Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Liz Bliss, astróloga, e hoje eu estou passando por aqui para falar da lua cheia que vai acontecer no dia 8 de novembro, aproximadamente às 8 horas da manhã. É a lua cheia do signo de Touro e, além disso, ela vem com um componente a mais, é um eclipse lunar total. Então podemos aí esperar novidades e principalmente surpresas e imprevistos, porque além da Lua estar eclipsada, ela está em conjunção com Urano. Nós sabemos que a Lua cheia é aquele período de culminância de um ciclo, de transbordamento. Na Lua nova, o ciclo se inicia, nós fazemos uma intenção. Durante a lua crescente, as coisas vão se desenvolvendo, vão aumentando, até chegar então na culminância do ciclo, que é a lua cheia, quando a gente pode olhar e ver o que realmente frutificou, o que está excessivo, o que está transbordando. Com relação ao Urano nessa lua cheia, Urano ele traz surpresas e é um planeta que traz explosões, que traz dimensões, vamos dizer assim, muito disruptivas para a realidade, tanto externa quanto interna. Então, durante esse período do eclipse, que para muitas pessoas já começou a ter efeito lá atrás, principalmente as pessoas que têm lua em touro, sol em touro ou ascendente em touro. Então, essas pessoas e aquelas pessoas também que têm muitos planetas no signo de Touro. Então, essa energia taurina que já vem sendo, vamos dizer assim, mexida e desestabilizada pelo planeta Urano. Touro é estabilidade, Urano ali ele mexe, mas ele mexe no sentido de um avanço, porque no eclipse nós temos o nodo norte em conjunção com o Urano e o eclipse. Então, vamos dizer assim, é como uma dobra, uma fenda, é como um raio que cai e ali ele abre uma fenda para que a gente possa finalmente caminhar e andar em direção a um futuro. Só que isso é feito com muitas turbulências, surpresas e imprevistos que são da natureza e da qualidade energética do planeta Urano. Então vamos lá ver o que é que essa lua cheia traz pra gente aí agora em novembro. E você não esquece de se inscrever aqui, curtir, compartilhar, isso é muito importante para o crescimento também do canal. Então nós vimos lá na Lua Nova que alguns dos temas mais importantes foram as questões de segredos trazidos à tona, verdades que estavam escondidas. Então esse é o tema geral da Lua Nova e nós podemos ver aí durante esse período, estamos acompanhando uma explosão nesse sentido dessas verdades, no sentido de coisas que estavam escondidas vindo à tona. E isso vale tanto para dentro quanto para fora da realidade, tá? Nós vimos também a questão das informações confusas, difusas, espalhadas e polarizadas. Esse é um outro tema. E a questão da inflexibilidade, que é o tema relativo à quadratura de Saturno com Urano. Um tema que vem nos acompanhando desde 2021, quando nós vimos muitas manifestações eclodirem na realidade. Essa é a natureza energética de Urano, fazer eclodir as coisas.
explodir em alguns casos. Aliás, a gente tem até acompanhado aí explosões, não é, acontecendo no mundo, recentemente mísseis, e esses mísseis, é bom que a gente diga, eles não são só mísseis externos que são soltados de país para país, nós também soltamos mísseis com os nossos pensamentos, com as nossas agressividades, com a maneira como a gente se comporta de forma intolerante com as outras pessoas. Então, na perspectiva esotérica, se existe uma realidade acontecendo lá fora, é porque ela existe dentro da mente de muitas pessoas. Então, enquanto nós não pararmos de soltar mísseis para as outras pessoas em formas de palavras, em formas de sentimentos e em forma de pensamentos, os mísseis na realidade externa vão continuar acontecendo. Então, voltando aqui para a quadratura de Saturno com Urano, a gente observa uma dificuldade muito grande de lidar com as frustrações, porque Saturno sempre vai representar essa inflexibilidade e a dificuldade de lidar com a realidade quando ele está mal aspectado. Porque quando ele está bem aspectado, nós temos uma estrutura que se forma. E Urano, ele quer romper, ele quer quebrar essas estruturas para poder avançar em direção ao futuro. Só que na perspectiva da quadratura, o que acontece é que o Urano, ele, na verdade, ele quer se libertar, mas ele precisa se libertar dentro de certas estruturas. Não adianta você querer romper completamente com estruturas do passado. Eu já falei aqui, é como jogar fora a água do banho com o bebê dentro. Precisamos manter as estruturas que são consolidadas, que são fortes e que nos dão uma base para que a gente possa avançar em direção ao futuro. Então é por isso que gera-se tanta tensão, né? Discurso de romper com o sistema. Esse é um discurso que pode ser muito falso, né? Tanto para o lado da esquerda, vamos dizer assim, como para o lado da direita, porque não se pode romper com aquelas grandes estruturas que são a base e os pilares para que possamos avançar em direção a um futuro melhor para a humanidade, que essa é a dimensão uraniana. Então veja, Urano, ele nos diz o seguinte: precisamos sim de mudanças, porém a radicalidade e a inflexibilidade não podem conduzir essas mudanças. Os avanços coletivos, eles são lentos e as estruturas consolidadas precisam ser respeitadas. Saturno está em Aquário, que é o signo do avanço, do progresso, da democracia, e é isso que garante a liberdade para todos. Essa é a bandeira do Urano. Então vamos lá fazer uma análise do mapa astrológico dessa lua cheia. Então aqui nós temos o mapa astrológico da lua cheia, que é aquele período do mês onde a lua, que está aqui situada no signo de Touro, fica oposta ao Sol, o signo oposto, que é Escorpião. Esse mapa foi calculado para o lugar onde eu estou, portanto, não leva em consideração as casas astrológicas, apenas os planetas nos signos e os aspectos que eles fazem entre si. E falando em aspecto, quando a gente olha essa mandala, a primeira coisa que a gente percebe é essa quantidade de linhas vermelhas que representam uma tensão muito grande. E quem está no foco aqui dessa tensão entre o Sol e a Lua é Saturno, o planeta Saturno, que está fazendo quadratura tanto com a Lua como com o Sol e aqueles planetas que estão próximos. No caso, próximos do Sol estão Mercúrio e Vênus. E próximo à Lua está Urano e a cabeça do dragão, que caracteriza o eclipse lunar. No último mês de outubro, nós tivemos uma mudança energética muito grande, porque Vênus e Mercúrio, eles estão caminhando junto com o Sol. Em outubro, eles saíram de Libra e entraram em Escorpião. Então, nós saímos de um período de maior leveza para entrar na intensidade e na turbulência, também relacionada a essa quadratura que existe entre Saturno e Urano.
E essa turbulência agora, ela fica no céu durante esse período da lua cheia até o dia 20, quando o Sol, Mercúrio e Vênus vão entrar em Sagitário. Então a gente pode esperar aí um alívio lá para o dia 20. Por enquanto ainda estamos no meio da turbulência, no olho do furacão. Um outro planeta também que vem tendo muita importância pela mudança de signo é exatamente o Júpiter, não é? Porque ele regressou ao signo de Peixes e ele estava em Áries. E Peixes é o antigo domicílio de Júpiter, então isso favorece muito. O Júpiter, ele acalma, ele faz um contraponto positivo, perfeito, bom, para que haja então um alívio desse estresse e dessas tensões que outros planetas no céu astrológico estão nos informando, não é? No dia 30 de outubro lá, o Marte ficou retrógrado. Então, o setor do seu mapa astrológico, onde você tem o signo de Gêmeos, vai ter uma regressão, vai ter reveses, no sentido de fazer uma revisão dessas ações que você vem realizando desde agosto. Então é interessante baixar as armas, não é? Porque Marte é o guerreiro, quando ele está direto, ele está na ativa, ele está na ação, no campo de batalha, na luta. E a partir do momento que entra retrógrado, então essas armas elas são baixadas e a gente pode baixar a guarda, como se diz, e dar aquela relaxada e aquela descansada. Um outro aspecto importante também que eu venho chamando atenção lá no Instagram, e se você não me segue, você pode ir lá ver, porque sempre quando tem esses aspectos mais importantes, eu faço um vídeo para mostrar, não é? É o aspecto de quadratura do Marte com o Netuno. E essa quadratura, ela muda de tom quando fica no movimento retrógrado. Então, a qualidade energética muda, porque o Netuno, ele simboliza a inspiração, a magia e a conexão com os estados mais elevados de consciência. E os planetas, quando eles entram retrógrado na perspectiva esotérica, eles auxiliam nesse movimento de interiorização. A retrogradação é sempre revisão, reavaliação, diagnóstico, é um olhar para dentro, é um olhar mais qualitativo. E o Marte, ele é o guerreiro, ele está sempre pronto para a batalha. E mesmo ele estando retrógrado, ele fica pronto para quê? Para essa batalha interna. Então, com isso, nós podemos experimentar uma perspectiva mais passiva, que é, vamos dizer, somada ao Júpiter, que retrógrado começa a se aproximar do Netuno também. E essa é uma conjunção muito interessante, porque ela nos permite ter uma visão, vamos dizer assim, mais abrangente, ter mais sabedoria, no sentido de deixar fluir. Sabe aquela historinha de pedir mais sabedoria para aceitar aquilo que não se pode mudar? Então, esse aspecto, se a pessoa tiver uma intenção, tem que haver um movimento interno. Com esse movimento interno é que entramos, então, em sincronicidade com essas aberturas cósmicas, para que a gente possa, então, seguir a orientação astrológica no seu sentido mais elevado. Então, o Júpiter com o Netuno é essa possibilidade de, novamente, os dois estão retrógrados, de ir para dentro, de ficar mais passivo, deixar as coisas fluírem e aceitarem com sabedoria aquilo que é necessário, aquilo que não pode ser modificado, não é? Porque a vida, ela traz uma realidade, essa realidade é dura, né? O Saturno está aí para nos mostrar sempre a dureza da realidade, e nessa tensão que ele está fazendo nessa lua cheia, essa realidade dura, ela fica mais evidente para muitas pessoas, porém podemos relaxar, podemos usufruir
caso a gente olhe para dentro e a gente busque dentro da gente essas energias mais elevadas, o nosso eu superior, não é? Como muita gente diz por aí. Então, o Marte nessa quadratura com Netuno, ele vai liberar, vamos dizer assim, a espontaneidade. Então aquela forçação de barra, aquela sensação de que precisa lutar, aquela cruzada, aquela guerra santa, isso aí dá uma acalmada e o Marte então relaxado e mais passivo pode experimentar então a magia e o encantamento da vida. Isso requer sabedoria e é uma oportunidade. O universo está dizendo, olha, você pode ter essa sabedoria nesse momento se você realmente buscar por ela, tá? Então, nós vemos fortes forças contrárias à estabilização, porque Urano com a Lua, né, já representa uma certa dificuldade de estabilização, embora o nó do norte caminhe nessa direção, mas a Lua cheia com o Mercúrio e a Vênus, né, fazendo essa oposição, ela mostra essa dificuldade. Então, o que é que a gente tem ao nosso favor? Além do Júpiter e do Netuno que eu já mencionei, né, e veja que os dois estão fazendo linhas azuis no mapa astrológico. O Saturno também faz linha azul, fininha, né? Mas esse Marte está caminhando retrógrado para o trígono com o Saturno. Então a gente já pode se reestruturar, porque Marte é para onde a gente caminha e Saturno é a estrutura, caminhar para dentro e se reestruturar internamente a gente pode fazer. Embora tenso, o Saturno ele tem a sua função energética de mostrar os limites, de apontar os excessos do ego que querem pôr os desejos e as ideias nas outras pessoas. Mas, internamente, o Saturno, ou seja, esotericamente, ele é o disciplinador, o mestre interno, aquele que mostra os limites dos excessos. Nós precisamos conhecer os nossos limites. Então, que essas experiências que a gente está tendo agora no Brasil, pós-eleição, nós estamos vendo muitos excessos acontecerem. Então, que isso seja, vamos dizer assim, exemplo para que cada pessoa possa ver dentro de si aquilo que carrega excessivamente e que precisa ser transbordado nessa lua cheia. Transbordado no sentido de vazar mesmo, ir embora e ficar ali no caldeirão, vamos dizer assim, né, da sabedoria interna, só aquilo que realmente é suficiente para não ultrapassar os limites. Então, aquilo que é suficiente, o ego que é suficiente e necessário para ajudar no processo e nessa caminhada individual, porque o ego a gente não joga fora, mas a gente limita, a gente conduz, a gente controla, não é verdade? Os aspectos astrológicos, eles sempre vão nos mostrar que tudo tem um propósito. E é exatamente disso que vai tratar a astrologia esotérica, de buscar esse propósito maior que está por trás dos fatos da realidade, que está por trás dessa matrix que a gente vive, né? Para que a gente possa se tornar soberanos e soberanas das nossas próprias almas. Essa é uma lição importantíssima, porque nós temos todas essas bolhas onde as pessoas praticamente comprometeram suas almas, seus pensamentos, suas emoções com crenças em A, em B, em C, em situações, enfim. Não podemos entregar o nosso poder e a nossa alma para outras pessoas, para ninguém. Nós precisamos guardar a nossa alma para nós mesmos. É disso que trata essa soberania, é disso que trata esse propósito maior da vida. Então, nós precisamos, disso, de ser quem somos, de expressar o que somos dentro dos limites para que possamos, então, servir,
fazer o trabalho do serviço para a humanidade, para que haja um caminhar em direção a uma evolução humana e não a uma destruição, porque essa tensão que a gente observa no céu, ela está muito ligada a esses aspectos de destruições que a gente tem observado na realidade. Então, que isso seja realmente exemplo daquilo que precisa ser limitado, porque além daquilo que faz parte da alma, além daquilo que realmente é permanente, que são aqueles valores que nos fazem ser humanos e nos relacionar humanamente e de forma respeitosa com as outras pessoas, o resto é uma grande ilusão e a gente precisa observar o tempo todo nas nossas vidas como essa ilusão vela a nossa condição de chegar à verdade da realidade que está por trás daquilo que se apresenta, daquilo que aparenta, não é? E a Lua é esse astro mais próximo que reflete esses aspectos externos. É um grande espelho, e esse espelho é fruto das percepções individuais e das percepções coletivas. Bom, minha gente, era isso que eu tinha para comentar, falar com vocês hoje sobre esse céu turbulento e difícil que se apresenta no momento, mas que é uma culminância de tudo que a gente tem vivido até agora e que certamente vai começar a minguar, né? Vai começar a aliviar para todo mundo a partir desse momento, a partir desse eclipse. Então estamos aí no meio das turbulências, mas é bom sempre que se diga e que se lembre que isso vai passar. A história humana é uma história de turbulências, não é? Tem a ver com o raio 4 que rege a humanidade, que é o raio da harmonia através do conflito. Então a humanidade, ela está sempre nessa busca dessa harmonia, mas isso é sempre feito a partir de relações conflituosas. Então é importante que a gente entenda o conflito como uma ação necessária que a gente precisa ter, mas não podemos nos apegar e nessa ação necessária gerar sentimentos de ódio, de raiva. Não é isso. O conflito, ele é importante para que a gente possa ver, observar e lidar com as diferenças, para que a gente possa também se conhecer a partir do contraste com essas diferenças, que esse é o objetivo maior da vida e da evolução de cada indivíduo, é o autoconhecimento. Então é isso, eu espero que você tenha um bom ciclo de lua cheia e lembrando aí novamente para você se inscrever aqui no canal, curtir, né, deixar aí o seu comentário, que isso ajuda muito. E se você gostou desse vídeo, então compartilha aí com outras pessoas. Um abraço para vocês, até a próxima e namastê!